Olá, alunos, tudo bem? Começamos hoje a nossa primeira aula em Gênesis primeiro, tudo bem? Então vamos para a sala de aula, todos, as 4 casas. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula, onde nós vamos aprender o início de tudo. Quero que vocês abram o seu livro sagrado bíblico em Gênesis primeiro. Nossa aula é muito dinâmica. Estarei fazendo perguntas para vocês e gostaria que vocês fossem bem sinceros. Tudo bem? Então tudo bem. Professor, onde está Gênesis? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vamos lá. Abra em Gênesis 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus fazia o que, classe? Se movia sobre a face das águas, o Espírito de Deus. Então Deus, ele é Espírito. Então, começando do início, do princípio de tudo, Deus é Espírito. Ele é Espírito. E ele pairava sobre a face das águas. Não havia terra, não havia animais, não havia pessoas. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E então, como uma ideia, assim como nós temos ideias, Deus nos criou assim, tendo ideias, e Ele teve a ideia de que? Criar. Ele teve a ideia de criar. Mas Ele, sendo Espírito, criou alguma coisa? Como assim? Pois é uma pergunta que nós vamos descobrir depois que nós se formos. Porque é uma pergunta muito complicada. Deus, Ele sempre existiu e sempre teve poderes. Poderes sobrenaturais. Ah, mas Deus então é um mago. Deus é isso. Não, Deus não é um mago. Deus, ele tem poderes. Ele é um espírito que tem poderes sobrenaturais. Ele é, sim, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos aprender mais pra frente sobre isso. Mas primeiro nós estamos falando do Pai. Nós estamos falando do Deus Espírito. Ele é Espírito. Você acredita no mundo espiritual? Então, se você acredita no mundo espiritual, você está no caminho certo. Porque Deus é Espírito. Então, e disse Deus: haja luz. Então, nós temos mais um dos poderes de Deus, que é a sua palavra. Palavra falada. Não somente palavra bíblica, mas a palavra falada. Então, a palavra falada, ela tem poder. O que você fala tem poder também. Porque existe um espírito aí dentro de você. Nós somos compostos pelo espírito, alma e corpo. Nós temos um espírito, alma cujos sentimentos, e o espírito onde está preparado. O espírito está preparado porque o Espírito de Deus está sobre nós. Entendeu? O sopro de vida. Então vamos lá. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E houve luz. Então, para esclarecer, Deus tem o poder da palavra. Deus tem o poder daquilo que nós também temos, que é o poder de falar. E Deus tem o poder e o dom de fazer acontecer. E Ele falou: haja luz, e a luz se fez. A luz apareceu, se acendeu, como um grande inventor. Ele teve que acender a luz primeiro para poder inventar. Então, primeiro, fica a dica: acenda a luz da tua mente, do teu entendimento. Acenda a luz daquilo que você quer ser quando crescer, daquilo que você quer ser quando envelhecer ou quando tiver mais velho. O que você quer ser? Acenda a luz. Acenda a luz e faça o seu histórico de vida, o seu planejamento de vida.
Porque Deus teve um planejamento de vida. Ele disse: haja luz. Então, haja luz na sua mente, haja luz no seu entendimento para compreender aquilo que Deus está dizendo, que você tem capacidade de criar também. Sabe por quê? Porque somos filhos de Deus. Você, querendo ou não, você é filho de Deus, chamado e eleito a ser sacerdote, e sumo sacerdote é o nosso Cristo, nosso Senhor, que Ele é mais do que todos nós. Ele é o primeiro de muitos filhos. Ele nos deu espaço e nos deu a palavra. Ele é o verbo vivo dos céus. Mas não vamos falar sobre isso agora, estamos no princípio de tudo. Então vamos lá. E viu Deus que era bom a luz. Então, quando nós inventamos alguma coisa, ou quando nós queremos escrever um livro, ou quem sabe fazer algum trabalho manuseamento, ou algum trabalho eletrônico, e você tem a luz da sua mente, já se abriu. Eu vou trabalhar com isso, eu vou aprender isso, eu vou aprender a fazer isso, eu vou abrir um lava rápido, eu vou evoluir o meu comércio, eu vou fazer alguma coisa. Então a luz se fez na sua mente, a luz se fez no seu coração. Então você pega, inventa, ligou a luz. E agora o que acontece? Vamos lá. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, sempre houve trevas. Antes da luz, sempre houve trevas. Sim, caros alunos. Sempre houve trevas. Mas Deus disse: haja luz. E a luz se fez. Entendeu? E a luz apareceu. Mas foi com mágica. Não, a luz apareceu com o poder que Deus tem. O Espírito de Deus tem poder. E o poder dele é tão inacreditável, tão sobrenatural, que ele fez acontecer aquilo. Então aconteceu. Então, aí está o princípio de tudo. Ele pairava sobre a face das águas. De repente ele teve uma ideia, iluminou uma luz. E ele disse: haja luz, e houve luz. Gostaria que vocês lessem Gênesis 1, para entender um pouco mais sobre como surgiram as coisas, como aconteceram as coisas, a criação de tudo, das ervas e tudo mais. Nós podemos ver aqui na palavra de Deus que ele trabalhou de tarde e de manhã, de tarde e de manhã, de dia e de tarde, de dia e de tarde. E ele trabalhou. E no 7º dia ele descansou da sua obra. Então, nós trabalhamos e nós conquistamos também. Nós somos os inventores. Nós inventamos coisas também. Nós planejamos coisas também. Nós somos capacitados para fazer coisas grandiosas, porque o nosso cérebro ele produz pensamentos, e esses pensamentos podem ser bons ou ruins. Tem que haver a separação do que é luz e do que é trevas. O que é trevas para você? O que é trevas para mim? Trevas para mim é pensamentos de suicídio. Trevas para mim é pensamento de se prostituir para conseguir dinheiro. Isso para mim é trevas, porque você pega uma doença. É uma treva. Treva para mim é eu usar aquilo que vai prejudicar o meu corpo. É eu ser guloso. Isso para mim é trevas. Eu ser guloso demais e estragar com o meu corpo. Isso é trevas para mim. É minha opinião que é trevas. E trevas também é o inimigo. Que inimigo é esse? Nós temos um inimigo? Temos um inimigo. Que é a nossa carne, que quer muitas coisas e quer para ontem. Os nossos hormônios, porque nós queremos experimentar, fazer coisas. E experimentar acaba gerando consequências, se for no caso experimentar coisas ruins. Agora, experimentar coisas boas é maravilhoso. Você experimentar ir para o cinema com seus amigos, você experimentar ir
num restaurante com seus amigos ou com sua família, isso é bom, isso é maravilhoso, isso é luz. Você está trazendo luz para sua casa, você está trazendo esperança para sua família, você está trazendo comunhão para o seu lar. Então haja de Deus está se fazendo na sua vida. Mas aí Deus faz as ervas, Deus faz separações das expansões, das estrelas e tudo mais. Ele foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Ele foi criando a cada dia uma coisa, a cada dia um fim diferente. O que eu quero falar sobre isso? Deus também, ele teve um dia para fazer uma coisa, outro dia para fazer outra coisa. Ele não foi atropelando tudo como nós fazemos. Nós atropelamos tudo e queremos tudo para ontem, mas não é assim. Ele fez uma coisa de cada vez. Não é tudo de uma vez, é uma coisa de cada vez. Se é para mim trabalhar hoje, eu vou acordar cedo, me preparar, vou fazer a minha oração porque eu creio, se você crê também, isso é bom. E vou agradecer a Deus por mais um dia de vida e vou para o trabalho. Então, lá eu vou me dedicar, vou trabalhar, vou fazer um esforço, vou chegar em casa e vou descansar. Isso é uma rotina diária de um trabalhador. Mas se você pegar uma coisa de cada vez e fazer um curso, fazer alguma coisa, faça uma coisa de cada vez. Não faça como eu, muitas vezes, que quero fazer um monte de coisa de uma vez. Quero aprender bateria, quero aprender teclado, quero aprender violão, quero aprender a cantar, quero aprender... Então você acaba acumulando coisas para aprender e não aprende nada. Então aprende uma coisa de cada vez. Mas se você tem uma mente maravilhosa, muito abençoada e consegue se concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo, meu filho, vá que vá. Aprenda mesmo. Isso é bom, que o haja de Deus esteja na sua vida. O haja do Senhor. Haja, uma ação. Então, foi uma ação dita pelo Espírito de Deus. Então nós descobrimos neste dia que Deus é Espírito. Ele é Espírito. Tudo bem até agora? Tudo bem. Eu dei uma resumida. Eu gostaria que vocês lessem Gênesis 1. Nós estamos em Gênesis 1. Que ele criou, ele fez a terra seca, ele fez separação entre as águas, e mares, e etc. Ele fez separação. Então nós temos que separar o que é bom e o que é ruim para nós. O que faz bem e o que faz mal. Então nós temos que separar e assim prosseguir em conhecer a Deus. Esse é o nosso fundamento, a palavra de Deus. O fundamento não tem que ser pessoas ou lugares. O fundamento tem que ser Jesus. Por quê? Se por acaso você não estiver naquele lugar, ou naquela igreja, ou na sua casa, você está fundado em Jesus, você está firmado em Jesus, então Ele está contigo todos os dias. Aquela pessoa da igreja só está com você no dia do culto, e só vai te ouvir se você falar, porque às vezes até pergunta, como é que você está? E você vai falar que está tudo bem, porque você não quer expor a sua vida, e nem é bom você expor a sua vida. Mas você falando com Jesus, Ele te ouve e Ele te atende. Entende? E Jesus é Espírito. Jesus para mim, Ele está lá, de corpo, alma e Espírito. Para mim, Ele está lá e Ele voltará. Somos doidos por Jesus Cristo, doidos pelo Espírito Santo. Creio que muitos serão batizados pelo Espírito Santo ao decorrer das aulas. E isso será maravilhoso, isso será um esplêndido, uma plena paz na sua vida, porque é maravilhoso a presença de Deus. Então fiquem com essa mensagem, fiquem com essa aula, tá bom? A lição de casa é ler capítulo 1 de Gênesis, tá bom? Só o capítulo 1, vamos buscar entender. Ele fez as ervas, ele fez as expansões, ele criou um luminar para a noite, um luminar para o dia, e assim por diante, para você entender o princípio da criação. Deus é Espírito, então nós aprendemos que Deus ele é um Espírito, um Espírito do vivo Deus, um Espírito soberano, um Espírito poderoso. Ele
ele é espírito. E no mundo espiritual ele age sobrenaturalmente. Há anjos. Existem anjos? Existem anjos, sim. Só que eles são espirituais. Claro que se acontecer alguma coisa comigo, ele vai dar um livramento. Mas não vai impedir de acontecer, porque vai acontecer. Mas ele está ali em espírito. Mas ele não apareceu ali em carne para te ajudar. Mas eu já tive experiências de livramentos espetaculares pela presença de Deus. Pessoas verem aquilo que eu não estava nem vendo, achando que tinha 2 pessoas comigo e não tinha ninguém. Mas na verdade estava lá espiritualmente, o Espírito Santo. Os anjos de Deus estavam ali. Então eles existem, eles são espirituais. Entende? São um mundo espiritual que é um mundo paralelo do nosso que existe. Entendeu? O princípio de tudo. Entende? É isso. Assim como eu posso atrair coisas boas, eu posso também atrair coisas más também. Ouvi na minha família dizer assim: aquilo que você pensa, você atrai. Se você está pensando em besteiras, pensando em se prostituir, o que vai acontecer? Vai aparecer pessoas que queiram a mesma coisa e podem te ferir. Você atraiu aquilo. Se eu ficar buscando e clamando por algo, eu vou estar chamando aquilo. E você está chamando aquilo, então aquilo vem. Então é tipo haja. Você está falando, haja isso na minha vida. A minha doença, a minha esquizofrenia, a minha dor de cabeça. Não é sua. Não é sua. Então, cuidado com o que você fala, que você atrai aquilo que você pensa e que você fala.